Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Eu ainda estou mastigando ali aquele texto de Colossenses. Eu gostaria que os amados abrissem a escritura lá em Colossenses capítulo 1. Eu vou ler aqui a partir do versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, porque o Senhor é que nos sustenta. É o Senhor, Pai, que pela sua graça e misericórdia nós podemos estar aqui, porque antes de todas as coisas, Senhor, o Senhor realizou, o Senhor fez, o Senhor proveu. Nós rendemos graças, Senhor, louvor ao seu nome, prestamos culto a Ti, porque o Senhor é Deus, o Senhor nos ama também, Pai. O Senhor já provou esse amor para conosco. Nós te agradecemos por tanto, por tamanho amor na pessoa do Senhor Jesus, e nós colocamos diante de Ti agora, Pai, neste momento, a direção da Sua palavra, para que o Senhor esteja operando conforme o Seu Espírito, porque nós dependemos totalmente de Ti. Prevaleça
em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto aqui me chama muita atenção. Eu gosto de mastigar, né? E pensar, meditar e continuar pensando e meditando. E tem muito ensinamento, tem muita graça, tem muita sabedoria neste texto, assim como toda a Escritura, né? Onde nós podemos tirar muito proveito do que Deus, da vontade de Deus para as nossas vidas. Bom, o que me chama muita atenção desse texto é esse destaque que o texto dá à pessoa do Senhor Jesus, sempre nessa direção, assim como todas as cartas, né? E toda a Escritura, como o próprio Senhor Jesus disse, né? Que as Escrituras testificam dele. Às vezes nós não conseguimos identificar, né, que a Escritura está testificando de Cristo, mas com certeza ela testifica de Gênesis a Apocalipse. Aqui, como o texto diz, né, no princípio de uma forma mais misteriosa, vamos dizer assim, não tão evidente como agora nos textos mais recentes, mas toda ela testifica do Senhor Jesus. Toda ela. Todos os apóstolos, todos os profetas que vieram, eles apontaram para Jesus. E aqui nesse texto, não sendo diferente, ele vem dizendo que Jesus é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, e que nele foram criadas todas as coisas. É uma coisa muito grande para que talvez caiga nas nossas cabeças, que Jesus, ele tem toda a preeminência, que foi do agrado do Senhor, foi da vontade dele, e assim ele trabalha para que toda a plenitude habite na pessoa do Senhor Jesus, para que toda a plenitude nele habitasse. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o primogênito dentre os mortos, o princípio. Todas as coisas foram criadas, meus irmãos, através do Senhor Jesus, através da palavra, como diz a Escritura. E ele sendo antes, até fez uma pergunta na moreninha lá, tá, o Edmar, né? Se ele é o princípio e também é o fim, onde que nós estamos nessa história? O que foi que o Edmar respondeu? Você lembra, Edmar? Nós estamos então no meio, né? Amém. Que nós realmente cremos, né? Estejamos crendo nessa palavra, que nós estamos em Cristo Jesus, e ele é o princípio e o fim, e nós cabemos nele. E com certeza é isso que o Pai trabalha, é para isso que ele opera, para isso que ele trabalha, para que nós estejamos em Cristo Jesus e sejamos apresentados perante Deus, né, inculpáveis, porque nós estamos em Cristo, não pelas nossas qualidades, não pelo nosso merecimento, mas por estarmos em Cristo, por estarmos em alguém que tem poder, por estarmos em alguém que é tudo em todos. É muito precioso, porque está revelada a verdade aí, né? Que é a pessoa do Senhor Jesus, que é o tudo em todos. Agora, uma coisa que me chama a atenção, se isso está expresso na palavra, nós temos aprendido disso. O conhecimento está aqui disposto, não mais de uma forma como mistério, mas agora esteve oculto esse mistério. Foi oculto já, mas agora está transbordando, está aberto, está gritando aí.
e Ele é. Mas nós reconhecemos sendo assim? Nós reconhecemos realmente que Ele é o tudo, o nosso tudo? Ele realmente tem esse lugar em nosso entendimento, né, em nossos corações, de ser preeminente, de ser a plenitude, de ser o princípio? Quando eu caminho, quando eu decido as coisas da minha vida no dia a dia, eu tenho primeiro considerado a pessoa do Senhor Jesus? Eu tenho primeiramente considerado os meus interesses, o meu lucrar, o que eu vou ganhar com isso? Tem um texto que diz que Ele morreu para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É assim, dessa forma que eu tenho pensado. É uma coisa interessante para nós trazermos para nós, para pensarmos profundamente. Que é que Deus colocou toda a plenitude, realmente, irmão, independente de você crer ou não, mas é. Nele habita a plenitude. Eu tenho considerado assim, que realmente isso seja uma realidade nas nossas vidas. O nosso levantar, o nosso caminhar seja em consideração a isso. E Ele sendo o princípio. Gostaria de repartir mais um texto aqui também nessa direção. Romanos 5. Romanos 5, do 1 ao 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então tudo isso é pela fé. Tudo isso é pela fé. Aliás, a fé é o meio pelo qual nós somos salvos, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, na verdade, é pela fé que nós deveríamos viver, como está escrito: o justo viverá da fé. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se revela a justiça de Deus, porque nele se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Então nós vivemos esse é um alimento que nós temos, o qual Jesus é o autor e consumador. Não vem de vós, é dom de Deus. Nós recebemos dessa porção fé, de fé, em fé, de fé, em fé. Fé não é uma força de vontade humana que aconteça alguma coisa. Não. Isso daí é força de vontade humana que aconteça alguma coisa. Fé é dom de Deus.
Fé é firme fundamento das coisas que se não vê, né? É aquilo que está revelado na Escritura. Não é um campo abstrato, qual o homem começa a conjecturar. Fé é isso, você querer fazendo isso na fé. Não. Fé é o que está descrito na palavra. E não tem muita coisa não, é bem simples, né? Bem simples. Eu até vou no texto lá, porque eu acho que eu até falei em Hebreus 11, né? Fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Há um conceito aí, né? Bem explicativo, bem simples e verdadeiro, né? Porque é muito fácil você se apossar de uma palavra e colocar ali conotações que não são verdadeiras, né? Com subterfúgios, né? Com intenção de alcançar algum resultado, mas que na verdade é mentira. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. A fé é Jesus que é o seu autor e consumador. Então aí, meu querido, não parte da gente. Quando parte da gente já não é fé. Tem que partir de Deus. Porque toda bondade e todo dom perfeito, ele desce do Pai das luzes. Então ele vem de Deus. Ele não parte do homem. Se alguma coisa boa partisse do homem, nós não precisaríamos de ter esse sacrifício de carne. E muitas vezes nós usurpamos do senhorio de Cristo quando nós não cremos nesse sacrifício de carne, né? E desenvolvemos os nossos sacrifícios e inventamos os nossos sacrifícios de aperfeiçoamento, né? de glória, de testemunhos, né? Que infelizmente cada vez mais nós estamos vendo testemunho de si, não testemunho de Cristo, porque nele que está a plenitude. E muitas vezes nós invertemos a situação e em vez de apontarmos para Cristo, como toda a Escritura faz, como todos os profetas fizeram, como todos, né, as figuras o fizeram, sejam com as suas dificuldades que houve, né? Com todas as suas dificuldades, mas apontaram, porque eram humanos como nós, né? Abraão, Davi, Jacó, Moisés, mas apontaram para Cristo. E muitas vezes o nosso testemunho tem apontado para nós mesmos. Nós não somos observados, irmãos, pelo bem que nós fazemos a nós mesmos. Nós não somos observados pelo bem que nós fazemos a nós mesmos, mas pelo bem que nós fazemos ao próximo. Isso é evidente na palavra, né? A gente tem lá o Jesus na parábola do bom samaritano. Na lei, o pastor Paulo disse aqui muito bem no início, no qual se cumpre toda a lei, amar a Deus sobre todas as coisas, não é amar você sobre todas as coisas, e o próximo, né, como a ti mesmo. E tem uma grande mentira sendo divulgada aí, que você tem que aprender a amar você primeiro. Você tem que se amar, para você poder então amar o outro. Mas a gente vê que o homem não tem problema em se amar, ele sabe fazer o bem a si. Na verdade, ele é voltado para si. Nós precisamos nos voltar para Cristo. O alvo não está dentro de você, né? O alvo está na pessoa do Senhor Jesus. Deveria estar em nós, sem dúvida nenhuma. Mas quando eu estou falando, ele não está no seu ser, está no ser de Cristo. Está nessa pessoa que congrega todas as coisas. Vamos nesse texto, Efésios
né? Efésios 1. Vou ler o 9 e o 10. E diz assim, ó, descobrindo-nos o mistério. Não está falando de mistério? Não. O mistério. Está bem na moda essa palavra, né? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então esse é o desejo, né, vontade, melhor dizendo, a vontade de Deus, tornar a congregar todas as coisas em Cristo Jesus. Ele é o primogênito, Ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça do corpo. Como que nós temos tanta dificuldade de receber isso, né? De caminhar com essa direção, de nos relacionar nas nossas diferenças. Pastor Paulo, eu acho muito interessante dizendo aqui no início, mas a gente não consegue, né, caminhar às vezes com as pessoas que nos são chegadas. Nós criamos tanta dificuldade, às vezes, por falta de amor, sem dúvida nenhuma, né? Por falta de amor. Porque a gente quer que as pessoas sejam igual a gente, né? Será que é isso? Eu não posso, a palavra diz em muitos momentos a questão de ser participantes do corpo. Participar, meu querido. Nós precisamos ser participantes, nós temos que ter essa consciência que nós somos participantes. E quando você participa, né, você está junto. E você não é o principal dessa história, desse enredo. Você é coadjuvante dessa palavra. Né? Você não é o qualquer outro protagonista. Nós somos coadjuvantes. Será que nós já passamos o nosso protagonismo para o Senhor Jesus? Será que a nossa cabeça agora é realmente o Senhor Jesus? Porque não tem como agradar a dois senhores. Não tem. Não tem como ter dois senhores. Você vai aborrecer um e agradar o outro. Vai agradar um e aborrecer o outro. Não tem como ter dois senhores. Então, ou você é o Senhor da sua história, né, ou é o Senhor Jesus. Eu sei que esse negócio de passar o comando para o outro, é complicado. Talvez isso seja o mais difícil, essa conversão da mente e do coração, de colocar o seu caminho realmente na mão de outro, porque você quer ter o comando da sua vida. Eu quero decidir, porque eu penso que eu realmente sei o que é bom para mim, eu sei o que é bom e o que é mal, então eu quero decidir. É isso que foi plantado lá no Jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E é assim que nós temos caminhado. É assim que nós temos caminhado, pela nossa própria cabeça. Nós somos os nossos protagonistas da nossa história. Cada um pelo seu próprio caminho. Cada um escolhendo e perdido. É como diz lá em Isaías. Cada um pelo seu próprio caminho. Mas graças a Deus que Ele nos congrega em Cristo Jesus a um novo e vivo caminho. Porque esse nosso caminho, o fim dele é a perdição. O rumo do mundo é diferente do caminho que Deus tem. Não são vários caminhos que levam a Deus. Não. Mentira isso. Apenas um caminho leva a Deus. Apenas um. E é o Senhor Jesus. Porque Ele diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Tem um outro texto aqui, 1 Coríntios 15, vamos lá. No 27. E 28. Diz assim, ó, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas que estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Você percebe que é só em Cristo Jesus que nós estaremos sujeitos a Deus? Porque foi assim que Ele determinou, que Ele pré-determinou. A pré-determinação está aí, em Cristo. Não é que nós somos cristãos, novas criaturas, tudo em Cristo. Essa é o que Deus determina. Aí é que Deus pré-determina. É que em tudo Cristo seja pleno. Em tudo Ele tenha a plenitude. Eu estava até pensando aqui, né, sobre essa questão da gente, nós sermos tão diferentes, mas muitas vezes temos nessas diferenças nós nos entendermos. E deveria ser assim, na verdade. Eu não queria que a minha esposa fosse igual a mim. Eu não ia casar com ela se ela fosse igual a mim. Eu acredito que nenhum dos irmãos também. E não pode ser. Eu não posso querer que todo mundo pense da maneira que eu penso. Eu não posso ser impedido de conviver, de me relacionar com alguém, com o irmão, com alguém do trabalho, na escola, porque ele pensa diferente de mim. Não pode. Porque ele age de forma diferente. Ele faz do jeito diferente que eu faço. Isso tem exemplo na Escritura. Já pensou se todo mundo fizesse a mesma coisa? Quer dizer, se todo fosse irmão, é isso? Nós não teríamos um corpo, nós teríamos uma aberração. Nós temos que ser mais tolerantes. Isso é pelo amor, não tem como ser por outro meio. Não tem outro meio aí, é só em Cristo mesmo para nós nos tolerarmos aos outros. Lembre-se que realmente é aquilo que é o bem que nós fazemos ao próximo, não é a nós mesmos não. Nós fazemos parte, nós somos participantes e deveríamos estar, todos ligados, buscando o mesmo fim, o mesmo interesse comum, que não é, o nosso foco aqui não é muito aqui as coisas do mundo, mas nós temos as necessidades aqui, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Como que nós vamos dizer aquilo que foi citado aqui no início, que nós amamos a Deus e nós não conseguimos nem amar o nosso irmão que está presente no nosso lado. Qual é a obra que está sendo evidenciada na sua vida aí? É de egoísmo somente. Você vai pensar em si. Aquele que tenta aquela possibilidade, vendo seu irmão padecendo, como que vai se errar? Como que vai se... Aí fica evidente aquele texto de Tiago lá, que diz assim, mostra a sua fé sem as suas obras. Como que você vai mostrar? Você está dizendo que crê, mas você não... Você trabalha, às vezes, contrário daquilo que você está dizendo que crê. Que eu mostro, a minha fé pelas minhas obras.
É tão simples aí. A gente fica pensando às vezes que é uma coisa grandiosa, você tem que sair lá e se mostrar. Não, pelo contrário. Não é isso. É no seu viver, no seu dia a dia, nas coisas simples da sua vida. Como que Deus vai lhe entregar as coisas maiores e até nas menores você não tem sido fiel? Você não consegue fazer as coisas pequenas. Hoje eu quero partir para as grandes. O texto, né, vamos no próximo aqui também, para a gente poder caminhar. 1 Coríntios, Efésios 1:10 nós já lemos. Tiago, é um texto que eu citei, eu gostaria de que os irmãos fossem lá para conferir. Tiago 1, a partir de 16. Diz assim: Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tudo que é bom realmente não vem daqui. Ele não vem daqui, do mundo. Ele não vem de ninguém. Não vem do ser humano. Ele vem de Deus. Mas um ser humano não pode fazer o que é bom? Pode. E porque vem de Deus, Deus está operando nele. Deus pode operar. Deus opera. Sei que a comparação é meio até exagerada, mas Deus opera até na mula. Porque não vai operar em mim, não é? Deus opera. E tudo que é bom neste mundo, meu querido, você pode ter certeza, vem de Deus. Às vezes nós não reconhecemos, né, o que é bom. Às vezes a gente acha que é bom, a gente acha que é bom, não é. Esse está o problema aí. E que a gente pensa muitas vezes que não é bom, é bom. Porque quando ele fala que é bom, não está dizendo que é gostoso. O que é gostoso, tem coisa gostosa que é boa. Tá? A gente está entrando em conceito, talvez, fica muito relativo, mas tem coisas que agradam a carne, e é boa para a carne, mas não é boa para o homem. Apenas agrada a carne. E a gente fica pensando que as coisas ruins são que não agradam a carne, né? Ao contrário, cuidado com esse pensamento. E muitas vezes a tentação vem naquilo que é agradável. Aliás, né, lá na Escritura, quando ele fala do fruto, fala que ele viu a mulher que aquele fruto era bom e agradável. Então ela não tomou do fruto. Agora, quando fala acerca da palavra, fala assim: a palavra já é perfeita, é boa e perfeita. Boa e perfeita. Vamos mais um texto. Lucas, vamos lá. É outro texto que eu citei, gostaria também. Lucas 16.
Lucas 16:13, aquele texto que eu citei. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a homem. Então tem essa história aí. Estou servindo os dois. Vou ver aí até o final que vai ser mais lucrativo, né? Cuidado, é só um. Ainda em Lucas 18. Aproveitar aqui que já está aí perto. Lucas 18. Lucas 18, versículo 11. Vamos ver aqui a parábola inteira, né? Que é o Jesus que citou a parábola do. A partir do versículo 9. 18, Lucas 18, versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. A gente está vendo realmente essa necessidade que nós temos aqui. Eu gostaria que os irmãos estivessem atentos nessa condição, de você confiar em si mesmo. Uma coisa que a gente deve estar atento. Não é nem confiar no outro homem, mas é confiar em si mesmo. E disse Deus, né? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Que vida, hein? O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Olha aí. Quem que está dizendo essa parábola? Jesus. Quem que nós temos confessado como Senhor? Jesus. E Ele está nos ensinando aí quem que desceu justificado, meu irmão. É aquele que dizia que fazia todas estas coisas aqui, né, que é diferente dos demais. Eu te dou graças porque eu não estou nessa condição. Graças te dou porque eu não sou como esse. Graças te dou porque o meu filho não é como este, como esses guris que estão, essa gurizada que está por aí. Graças te dou porque eu estou aqui. É isso. Nós fomos salvos, nós fomos colocados em Cristo Jesus para isso. Essa é a nossa diferença que nós julgamos, né? De proceder, né? Na nossa vida é isso, é que sou diferente porque eu faço isso, faço aquilo. Jesus está dizendo que quem desceu justificado é aquele que se reconheceu. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Será que você chegou a algum momento na sua vida num estado de contrição do seu espírito, do seu coração, de reconhecimento de que você não é nada? Que você está num estado de miséria, que você é dependente totalmente da misericórdia e graça de Deus? Você chegou, sei lá, a um momento na sua vida de reconhecimento que eu não presto, eu não sou bom. Quando eu quero fazer o bem, o mal está presente. Será que você chegou nesse reconhecimento, nesse estado de arrependimento?
de contrição do Espírito, né? Será que nós chegamos a isso? Não sei se você chegou a esse momento da sua vida de repente, de reconhecer isso. Mas eu vou dizer uma coisa: aqueles que estão pensando aí, estão dizendo assim: eu cheguei nesse momento. Conserve esse momento, porque há um coração quebrantado e contrito, Deus não me despreza. Se você chegou a esse momento, conserve. A justiça está na pessoa do Senhor Jesus, não em nós. Nós somos participantes. Nós somos participantes quando Ele é o Senhor. Os servos são participantes do Senhor, do seu Senhor. Os filhos são participantes do Pai. Então nós somos participantes. E muitas vezes nós temos esquecido disso. Deixe quebrantar dos nossos corações. E muitas vezes nós achamos que isso foi apenas uma passagem, que isso ficou para trás. Que eu até me considerava, eu até cheguei a um conhecimento que eu era mal. Eu não era bom, né? Não era bom. Então, eu era que nem essas pessoas aí de fora. Eu era um ímpio. Eu era que nem esses ímpios, que eu encho a boca para falar, meu ímpio. Eu era que nem esses ímpios. Aí, né, Deus me deu um conhecimento que realmente em Cristo Jesus, agora é que eu sou bom. Qual a diferença? Que diferença que tem? Que diferença que tem agora? Você virou esse fariseu da parábola de Cristo, da oração. Que diferença? Então, né, eu passei por Cristo Jesus, realmente passou. E agora eu vi que eu era mal, mas agora eu sou bom. Não tem diferença, meu irmão. Você não mudou. Você não mudou. Você aí deu um giro de 360 graus. Né? Você apenas rodou e voltou no mesmo caminho. Você não teve a conversão ainda. Você não mudou de rumo. Você pensa que mudou. Mas não. Por quê? Porque você ainda continua se evidenciando, porque agora agora eu tenho condição, agora eu alcancei. O que o apóstolo Paulo fala acerca disso? Ele fala: uma coisa eu não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que é prossigo. Exatamente, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. É isso. Isso daqui, a nossa vida aqui é de como se diz, perseverança. Essa palavra é de perseverar. Perseverar na pessoa do Senhor Jesus. Nós temos uma coisa que nos acompanha, em qual nós temos que saber lidar, que é o nosso corpo, né? Essa carne, que ela tende realmente, e isso que o apóstolo Paulo nos orienta, ela tende para o que é mal. Os seus desejos, a sua vontade não são as vontades e desejos de Deus. Então, uma coisa que nós não devemos não devemos subestimar. É exatamente isso. Não devemos subestimar. Estão bastante auxiliar hoje. É uma coisa que, na verdade, nós temos que ter muito cuidado. Por isso há essa necessidade, né, de nós levarmos a mortificação. Não é isso que a gente sempre coloca aqui? O Evangelho é isso: morte, sepultamento e ressurreição em Cristo. Aí está essa necessidade de nós levarmos sempre, algumas traduções, ou trazermos sempre a mortificação do Senhor Jesus. A mortificação. Vamos ler o texto lá, né? 2 Coríntios 4. Coríntios
4, 10, né? Diz assim: trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. É só assim que a vida de Cristo se manifesta na nossa carne mortal. É só pela mortificação do corpo. Porque as obras do corpo, as obras da carne, obras da carne, né? Então, ou a gente alimenta aquilo que realmente nos faz bem, né? Cristo, nós recebemos realmente, né? E damos a devida importância e cremos como o Senhor. Jesus, ele dizia aos seus apóstolos numa certa hora, né? Vocês me chamam de Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando. Quer dizer, você fala que eu sou seu Senhor, mas eu não tenho sido efetivamente o Senhor, porque você não tem dado ouvido a mim. Então nós aprendemos muito da pessoa do Senhor Jesus. Ele é o Salvador. É só através dele que nós temos uma comunhão com Deus. Não tem comunhão fora de Cristo. Não tem evangelho sem Cristo. Como que eu vou pregar o evangelho e consigo pregar o evangelho que não tem Cristo? O evangelho de mim para mim mesmo, o evangelho em que eu anuncio, né, as minhas conquistas, o que eu tinha antes e o que eu tenho agora. Aliás, o que eu não tinha, né, e eu agora tenho. Não. Estou falando de coisas materiais. Evangelho é salvação, é esperança, e não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro. Deus trata, né, assim as riquezas como coisas corruptíveis, que perecem, que vai acabar, que não vai passar dessa vida. E é bom, né? É bom você ter as coisas aqui, sem dúvida nenhuma, mas são corruptíveis, elas vão passar, não vão além túmulo. Não vão além do túmulo, vai ficar tudo ali. São coisas corruptíveis, assim que ele trata a riqueza, mas só que a gente vê muitos tratando a riqueza como se fosse a obra que Deus está manifestando para ser vista, e testemunhando, infelizmente, das coisas, e não do Senhor. O Senhor está acima de todas as coisas. É o coração quebrantado que Deus não despreza. Gostaria de ler mais um texto apenas para a gente encerrar. Está em Lucas 10. Do 25, né, ele fala assim, 10, 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Isso nos interessa profundamente. O que eu faço para me herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei, como lês? E ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo.
Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastarem eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze a mesma coisa. É o que faz ao próximo, né? Você viu como que Jesus está considerando aquele que faz ao próximo? Não sei se o profeta, o levita aqui, né, e o sacerdote, talvez estavam voltados para as suas coisas, mas questão de trazer algo bom para ele, talvez, né? Agora, o que se voltou para o próximo, que realmente foi considerado aqui como quem amou, não foi aquele que cuidou de si. Então nós vamos atentar, né? Vamos tirar um pouco a nossa visão de nós mesmos, né? Vamos apontar essa visão para a pessoa do Senhor Jesus. E ele ensina que não é de nós para nós mesmos, não, mas é dele, por ele e para ele. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé para a gente encerrar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina conforme a sua vontade, conforme a direção do seu Espírito. Que o Senhor venha, Senhor, nos firmar na sua palavra, que fique realmente aquilo que for de proveito para a direção, Senhor, que o Senhor tem preparado. Que o Senhor esteja nos orientando. Nós somos dependentes de Ti. Esteja nos ensinando pela misericórdia, Senhor, como estar sujeitos a Ti. Nós necessitamos, por misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Esteja também agora nos levando de volta em segurança, guardados na sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.